Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao vídeo 111 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Aproveito para já pedir, antes que a gente esqueça, que você dê aquele like bacana, comente, compartilhe. E se é a primeira vez que você está chegando, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque a gente quer bater a meta aí que a gente estipulou no início desse desafio doido que eu criei, que é a gente chegar aos 1000 inscritos, né? Então, conto com vocês. Amores, tinha várias coisas para falar para vocês hoje. Eu confesso que eu fiquei um pouco desanimada agora no final da noite, que eu tive notícias da minha sogra, né? Quem me acompanha sabe que ela tá internada. E aí eu fiquei meio assim, tipo... Quase não fiz o vídeo, sabe? Porque mexeu, assim, um pouco, me desorganizou emocionalmente, sabe? Mas eu falei, não, vambora, vamos trabalhar, tá tudo certo. Mas, sem dúvida, eu não tô com a mesma energia, né, e vivacidade que eu estava antes de ter essa notícia da piora dela. Mas vamos lá. Então, o que eu tinha proposto para falar com vocês hoje, eu mudei um pouquinho em função dessa história. Eu falo com vocês no outro dia, quando eu tiver com uma energia mais uhul. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa bem interessante que eu percebi, né? Eu comentei com vocês outro dia que eu estava fazendo a reciclagem do curso de Theta Healing, que eu fiz em 2011, e estava fazendo agora a reciclagem, porque não pratiquei nesse período e tal, e eu resolvi também fazer uma reciclagem do floral, embora o floral eu use muito. Mas eu resolvi também fazer uma reciclagem com uma outra professora, que assim, é a mestra da parada, e que eu não tinha conseguido fazer com ela antes, porque não tinha vaga, e agora eu consegui. E foi muito interessante, porque aí eu tava olhando, caramba, esse curso eu fiz em 2011. Não, perdão. Esse eu fiz em 2021. Do floral eu fiz em 2021. Do Theta Healing eu fiz em 2011. E eu falei, gente, eu peguei o livro que eu tava lendo, né, dos remédios dos florais do Dr. Bach, que é um livro pequeno, com a proposta simples, como tudo do Dr. Eduardo Bach, porém com muita informação. O conteúdo é bem profundo. E eu achei interessante porque eu tenho essa mania de marcar. Só que vocês estão vendo, eu marquei com Lumicolor agora, mas antes eu tinha marcado a lápis. E aí eu achei interessante porque eu comecei a perceber que várias coisas do que eu tinha marcado eu não marquei agora. Ou seja, a minha percepção do que era mais importante, porque a gente marca o que chama mais atenção da gente, né? O que a gente acha mais importante, que depois a gente quer rever, enfim, alguma coisa que a gente queira salientar, né? E aí a gente passa o Lumicolor, ou passa o lápis, ou enfim, faz algum tipo de marcação. E aí eu achei interessante porque eu falei, cara, parece que é outra pessoa que tá lendo o livro. Entendeu? As anotações que eu fiz dessa vez foram bem diferentes das anotações que eu fiz antes, em 2021, e não tem tanto tempo assim, né? Foi em maio de 2021, a gente tá agora em outubro de 2023, então quer dizer, tem 2 anos e um pouquinho, né? E eu achei muito interessante como que a gente evolui, né? Como que a gente muda o ponto de vista, como que a gente passa a ter uma outra visão, né? Uma outra percepção mesmo, né? Das coisas. E aí eu até comentei com a professora. Eu falei com ela assim, nossa, eu tô muito feliz de estar fazendo essa reciclagem agora com você. E tô percebendo que tá me agregando muito. Porque eu não sou aquela pessoa de 2 anos atrás, né? E foi muito interessante, porque claro, eu tô muito mais à vontade com os florais e tudo mais, então sem dúvida, meu aproveitamento foi infinitamente melhor, né? Ainda tem mais 3 dias de aula, hoje foi o primeiro. E eu tô fazendo como se fosse a primeira vez, fazendo tudo direitinho, anotando tudo e tal. Aí eu falei, cara, eu vou levar isso para esse ponto então, para conversar com o pessoal hoje. Às vezes a gente não se dá conta, né? Igual quando você tá fazendo dieta, você emagrece 1 quilo, depois emagrece 600 gramas, depois emagrece mais 300 gramas, né? E de repente alguém encontra com você e fala assim, nossa, como você emagreceu? E você fala assim, sério, eu não tenho percebido. Ou criança, né? Quando tá em fase de crescimento,
Você tá vendo seu filho crescendo todo dia, sua filha, você não percebe. Aí quando encontra alguém assim, fala, caramba, como fulano cresceu, né? Eu acho que a questão da evolução espiritual, não no sentido de evolução de ser melhor do que ninguém, tá? No sentido da expansão mesmo da consciência. A evolução no sentido da vibração, né? De você ir mudando de faixas vibratórias. A gente não percebe quando a gente está no dia a dia envolvido com isso, porque, gente, por mais que a gente saiba, por mais que a gente aprenda, a gente sempre vai ter mais coisa para aprender, a gente sempre vai ter a sensação de que sabe menos. Quanto mais a gente aprende, a sensação de que a gente sabe menos aparece, sabe? É um reforço da nossa humildade o tempo inteiro, tipo, ah é? Você achou que já sabia de tudo? Então olha só, dá uma olhada por aqui. Aí você fala, caraca, nunca tinha pensado dessa forma, né? Então, tá vendo? Sabe? E a gente realmente fica numa postura muito humilde, porque não existem verdades absolutas. E todo dia alguém tá fazendo uma canalização de alguma coisa nova, ou descobrindo alguma coisa pela ciência que é uma coisa nova, ou comprovando alguma coisa. Então, não tem como a gente dizer assim, ah, eu sei tudo até hoje. Não, não sei tudo até hoje. E não tem como garantir que saberei tudo antes de morrer. Eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu sei que eu estou buscando, me dedicando dentro do que é possível para mim, né? Em termos de tempo, de energia e de conhecimento mesmo. Porque até para você buscar informação, você tem que ter conhecimento, né? Quanto mais você busca, melhor ficam as suas perguntas, melhor ficam os seus insights, né? Quanto você fica... Hoje eu falei sobre isso com meu marido, até em função da história da minha sogra. Eu falei, cara, não é a quantidade de perguntas que você faz, né? É quais são essas perguntas. Se são perguntas-chave, se são perguntas que podem mudar o rumo, né, de um raciocínio, né? Então, enfim, eu fiquei bem satisfeita de perceber. Primeiro, ter a certeza de que fiz a coisa certa. Paguei de novo o curso, tô fazendo de novo, né? Um monte de horas. Mas falei, não, fiz a coisa certa. Por mais que o floral esteja realmente muito inserido na minha rotina, mas eu tava precisando, sabe? Dessa percepção de uma mestra, né? De uma professora, de uma mentora. E realmente tive essa confirmação do que eu já imaginava, que é que a gente realmente precisa ter muita humildade para entender que por mais que a gente saiba, a gente ainda não sabe nada, né? Então, não existem verdades absolutas. O que a gente pensa hoje, amanhã a gente pode já não estar pensando e tá tudo bem. Que bom quando isso acontece, é sinal de que a gente está justamente buscando evolução, expandindo a consciência, vivendo, aprendendo, né? Errando, né? Porque o erro faz parte, né? Na verdade, o erro nem é um erro, é um aprendizado, né? E aí eu fiquei satisfeita. Então, na verdade, eu trouxe para vocês hoje, assim, que era outra coisa que eu ia falar completamente, mas realmente fiquei sem clima. Mas achei interessante trazer isso para vocês, porque foi uma percepção que eu tive sobre mim mesma, e o objetivo aqui, né, desse desafio é falar sobre esses meus insights do dia a dia. E eu acordei hoje muito mal. Acordei com uma sensação que parecia que eu tava doente, sabe? Assim, uma sensação muito ruim mesmo. Falta de disposição, sentia frio, depois sentia calor. Parecia que eu tava com febre, mas não tava. Se colocava a mão em mim, tava normal. E aí eu me toquei e falei, cara, é energético. Fiz um auto-reiki, fiz uma meditação de Theta Healing, fiz uma oração. E falei, vambora, né? Levantei, tomei meu café, tomei um banho. No banho eu fiz uma meditação, aquela do violeta branco e dourado, que eu já ensinei aqui pra vocês algumas vezes. Fiz a minha limpeza energética e segui. O dia foi bem complicado, mas aconteceu. Foi fluindo. Dentro do possível, foi fluindo. Mas de manhã eu tava bem. E eu falei, que coisa esquisita, né? E no primeiro momento eu pensei, deve ser uma gripe, né? É muito engraçado como a gente fica condicionado a essas respostas automáticas, né? Depois eu falei, não, não é.
Eu tenho visto, assistido um monte de vídeos, lido um monte de artigos, livros, né, de muitas pessoas que são estudiosas falando da ressonância Schumann, falando do flashes solares, falando da mudança da vibração do planeta em si, falando da nossa mudança do DNA, da ativação do DNA do humano da nova Terra. E cara, é isso. O que aconteceu foi isso. Pode ser até que também já fosse eu entrando nessa vibração do sofrimento da minha sogra, pode, porque foi mais ou menos nesse horário que ela teve a piora do estado dela de saúde. Pode ser, o que também é energético e espiritual. Eu me conectei com ela de alguma forma, né? O fato é que não era físico, gente, porque eu não tive nada durante o dia, graças a Deus. Não tive vômito, não tive diarreia, não tive febre, não tive nada. Então era realmente energético, né? E aí quando no final do dia eu vou fazer esse curso de floral, eu falo, olha, realmente as coisas se encaixam, as peças se encaixam. É muito bacana eu estar nessa busca, por mais estranha que ela seja, porque em alguns momentos eu confesso para vocês que eu falo assim, isso vai me levar aonde? Porque é uma busca infinita, ilimitada, né? Mas é isso. Enquanto eu tiver esse desejo por aprender, esse desejo por evoluir, esse desejo por conhecer mais do planeta, enquanto eu tiver esse incômodo, né, de que eu preciso fazer alguma coisa, quando isso estiver me mobilizando, porque eu ainda não encontrei as respostas, eu tenho que continuar procurando, né? E bora trabalhar para que as respostas cheguem. E eu tenho certeza que quando essas respostas chegarem, vão surgir outras, porque essa é a dinâmica da nossa expansão de consciência. Então é isso, meus amores. Obrigada pela companhia de sempre, pela parceria. Amanhã eu tô de volta. Beijo. Fui!